Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As Mil e Uma Noites. Primeira noite. O mercador e o gênio. Havia outrora um mercador que possuía grandes bens, tanto em terras como em mercadorias e dinheiro. Tinha à sua disposição um grande número de empregados, feitores e escravos. Como se visse obrigado de vez em quando a fazer viagens para conversar pessoalmente com seus correspondentes, um dia em que um negócio importante o chamou para bem longe do lugar em que vivia, montou a cavalo e partiu com o alforge à garupa do animal, no qual havia guardado biscoitos e tâmaras, visto que deveria atravessar uma região deserta, onde não encontraria o que comer. Sem acidentes, chegou ao lugar de destino e, terminado o assunto que para lá o havia atraído, tornou a montar a cavalo a fim de voltar. No quarto dia de marcha, sentiu-se de tal forma importunado pelo ardor do sol e da terra aquecida que se desviou do caminho para refrescar-se sobre umas árvores. Ali achou, aos pés de uma grande nogueira, uma fonte de água claríssima e borbulhante. Apeou-se, prendeu o cavalo ao tronco de uma árvore e sentou-se perto da fonte. Após tirar o alforge, algumas tâmaras e biscoitos, comendo as tâmaras, ia atirando os caroços à direita e à esquerda. Terminada tão frugal refeição, como era bom muçulmano, lavou as mãos, o rosto e os pés e fez sua prece. Não havia ainda terminado sua prece quando viu surgir um gênio branco, velho, enorme, que avançando para ele, de alfange na mão, lhe disse com terrível voz: levanta-te, que preciso matar-te com este alfange, como tu mataste meu filho. E fez seguir a tais palavras um grito terrível. O mercador, horrorizado tanto pela feitura do monstro como pelas palavras que lhe haviam sido dirigidas, respondeu tremendo: ai de mim, meu bom amo, de que crime posso ser culpado diante de vós para merecer que me seja tirada a vida? Quero, prosseguiu o gênio, matar-te, assim como tu mataste meu filho. Mas por Deus, respondeu o mercador, como posso ter matado vosso filho? Não o conheço, jamais o vi. Não te sentaste ao chegar aqui? Perguntou o gênio. Não tiraste o alforge umas tâmaras e, comendo-as, não atiraste os caroços à direita e à esquerda? Fiz o que dizeis, respondeu o mercador. Não o posso negar. Sendo assim, digo-te que mataste meu filho, e eis como. Quando atiravas os caroços, meu filho passou por aqui, recebeu um deles num dos olhos, o que o levou à morte, por isso preciso matar-te. Ah, meu amo, perdão, exclamou o mercador. Não há perdão, não há misericórdia. Não é justo matar quem matou? Concordo, disse o mercador, mas certamente não matei vosso filho. Mesmo que o tivesse matado, tê-lo-ia feito sem querer. Por conseguinte, suplico-vos que me perdoeis e deixeis que eu prossiga minha jornada. Não, não, disse o gênio, persistindo na sua resolução. É preciso que eu te mate, como tu mataste meu filho. Assim, agarrou o mercador pelo braço, lançou-o com o rosto por terra e levantou o alfange para cortar-lhe a cabeça. Entretanto, o mercador, debulhado em lágrimas, protestando sua inocência,
chorava, se lamentando da mulher e dos filhos, e dizia as coisas mais comoventes da terra. O gênio, levantando o alfange, teve a paciência de aguardar que o infeliz acabasse de se lamentar, sem todavia apiedar-se. São inúteis os seus lamentos, gritou-lhe. Ainda que fossem de sangue as tuas lágrimas, não deixaria de matar-te, como tu mataste meu filho. Como? Respondeu o mercador. Não há palavras que vos possam comover? Quereis de todo jeito tirar a vida de um pobre inocente? Sim, disse o gênio, estou resolvido a isso. Sherazade, a essa altura, percebendo que já era dia e sabendo que o sultão costumava levantar-se de manhã, bem cedo, para fazer sua prece, e reunindo o conselho, deixou de falar. Por Deus, minha irmã, é maravilhosa a tua história, disse Dinazade. A continuação é mais surpreendente ainda, respondeu Sherazade. E tu concordarias se o sultão me deixasse viver ainda hoje e me permitisse contá-la na próxima noite. Shahriar, que ouvira Sherazade com prazer, pensou consigo mesmo: esperarei até amanhã e ela morrerá, mal eu tenha ouvido o resultado da história. Resolvido, portanto, a não mandar matar Sherazade naquele dia, levantou-se para fazer sua prece e ir ao conselho. O grão-vizir, durante todo o tempo, vivera em cruel inquietação, em lugar de gozar a doçura do sono. Passara a noite suspirando, lamentando a sorte da filha de quem deveria ser o algoz. Mas, se em tão triste espera temia rever o sultão, qual não foi sua surpresa ao notar que o príncipe entrava no conselho sem lhe dar a funesta ordem aguardada. O sultão, segundo o hábito, passou o dia administrando os negócios do país. Quando a noite caiu, deitou-se novamente com Sherazade. No dia seguinte, antes do despertar do dia, Dinazade não deixou de se dirigir à irmã e dizer-lhe: minha querida irmã, se não estiveres dormindo, suplico-te, enquanto aguardamos o dia, que não demora, continues a história de ontem. Shahriar não esperou que Sherazade lhe pedisse permissão. Termina, disse ele, a história do gênio e do mercador. Estou curioso para saber qual é o fim. Sherazade, então, continuou.